A Clarividência, por Charles Webster Leadbeater. O que é a clarividência? Literalmente, clarividência quer dizer simplesmente, entre aspas, ver claro. E é uma palavra que tem sido bastas vezes mal empregada, e mesmo degradada ao ponto de a aplicarem para descrever as artimanhas de um charlatão num teatro de variedades. Mesmo no seu sentido mais restrito, abrange um grande número de fenômenos tão divergentes nos seus característicos que não é fácil dar uma definição no termo que seja ao mesmo tempo concisa e justa. Tem-se-lhe chamado, entre aspas, visão espiritual, mas não se pode conceber tradução mais errônea, porque na grande maioria dos casos não está ligada a ela faculdade alguma que de longe mereça que a honre com um nome tão elevado. Para os fins desse tratado, poderemos, talvez, defini-la como sendo o poder de ver o que está oculto à visão física normal. Será bom explicar também que ela é frequentemente, abre parênteses, se bem que não sempre, fecha parênteses, acompanhada por aquilo a que se chama, entre aspas, claro-audição, ou seja, o poder de ouvir aquilo que o ouvido físico normal não pode abranger. Tornaremos o termo que constitui o título desse livro extensivo também a esta faculdade, para que evitemos estar constantemente a empregar duas palavras onde só uma é suficiente. Antes de entrar propriamente no assunto, desejo esclarecer dois pontos. Em primeiro lugar, não destino estas páginas àqueles que não acreditem em que haja clarividência, nem busco nelas convencer os que estejam em dúvida sobre o assunto. Em tão pequeno trabalho, não disponho do espaço para o fazer. Esses indivíduos deverão estudar os muitos livros que registram listas de casos destes, ou fazer, eles próprios, experiências seguindo uma orientação mesmérica. Escrevo para os mais cultos, que sabem que a clarividência existe e que sentem pelo assunto um interesse suficiente para que desejem ser informados sobre os seus métodos e possibilidades. A esses, quero assegurar que o que aqui exponho é o resultado de muitos anos de estudo e de experimentação cuidadosa, e que, conquanto alguns dos poderes que descreverei lhes possam parecer novos e espantosos, não me refiro a nenhum de que não tenha visto casos. Em segundo lugar, ainda que procure evitar, tanto quanto seja possível, o uso de uma linguagem técnica, permitir-me-ei, de vez em quando, visto que estou escrevendo para estudiosos da teosofia, usar, para ser breve e sem me demorar em explicações, a vulgar terminologia teosófica que posso confiadamente supor que eles conheçam. Se este livro for ter às mãos de alguém para quem o emprego ocasional desses termos constitua uma dificuldade, só posso pedir-lhe que mo revele e citar-lhe para que nela busque essas explicações preliminares, qualquer obra teosófica elementar, como, por exemplo, A Sabedoria Antiga ou O Homem e os Seus Corpos, de Sra. Bezan. A verdade é que o sistema teosófico é a tal ponto coerente, as suas partes componentes estão em interdependência tal, que dar uma explicação plena de cada termo empregado implicaria escrever um tratado completo de teosofia como prefácio mesmo a este breve estudo sobre clarividência. Antes, porém, que se possa utilmente tentar uma explicação detalhada da clarividência, será necessário que gastemos algum tempo em algumas considerações preliminares para que nitidamente tenhamos presentes alguns fatos gerais sobre os diferentes planos em que se pode exercer a visão clarividente e as condições que tornam possível esse exercício. Constantemente, nos é garantido nos livros teosóficos que essas faculdades superiores brevemente terão de ser herança da humanidade em geral, que a capacidade clarividente, por exemplo, existe latentemente em cada indivíduo e que aqueles em que ela já se manifesta apenas estão, nesse sentido, um pouco mais avançados do que os outros homens.
Ora, esta declaração é verdadeira e, contudo, parece absolutamente vaga e irreal à maioria das pessoas, simplesmente porque consideram tal faculdade como sendo uma coisa absolutamente diferente de tudo de quanto têm tido experiência e confiadamente creem que eles, pelo menos, serão inteiramente incapazes de a desenvolver em si. Talvez tenda a desvanecer esta impressão de irrealidade se nos esforçarmos por compreender que a clarividência, como muitas outras coisas da natureza, é sobretudo uma questão de vibrações e não passa de uma extensão dos poderes que todos os dias empregamos. Vivemos sempre cercados por um vasto mar de éter e de ar, aquele interpenetrando este, como, aliás, a toda a matéria física. E é principalmente por vibrações nesse grande mar de matéria que nos chegam as impressões do exterior. Isto sabemos todos, mas talvez a muitos de nós nunca tenha ocorrido que o número dessas vibrações a que podemos responder é na verdade pequeníssimo. Entre as vibrações excessivamente rápidas que afetam o éter, há uma certa pequena secção, uma secção pequeníssima, que pode afetar a retina humana. E este gênero de vibrações produz em nós a sensação a que chamamos de luz, isto é, podemos ver só aqueles objetos de onde pode ou sair ou ser refletido esse gênero de luz. De modo inteiramente análogo, o tímpano do ouvido humano é capaz de responder a um certo número pequeníssimo de vibrações suficientemente lentas para que afetem o ar que nos cerca. E, assim, os únicos sons que podemos ouvir são aqueles que são produzidos por objetos que vibram num grau dentro da gama dessas vibrações. Em ambos os casos, sabe a ciência perfeitamente que há grande número de vibrações, tanto acima como abaixo destas duas secções, e que, portanto, há muita luz que não podemos ver e muitos sons a que os nossos ouvidos são surdos. No caso da luz, a ação dessas vibrações superiores e inferiores é fácil de perceber nos efeitos produzidos pelos raios actínicos numa extremidade do espectro e pelos raios de calor na outra extremidade. O fato é que existem vibrações de todos os graus concebíveis de rapidez, enchendo todo o vasto espaço que medeia entre as lentas ondas do som e as rápidas ondas da luz. Nem é isso tudo, pois que há, sem dúvida, vibrações mais lentas do que as do som e uma infinidade delas mais rápidas do que aquelas que conhecemos sob a forma de luz. E assim começamos a compreender que as vibrações pelas quais vemos e ouvimos são apenas como dois pequenos grupos de poucas cordas numa harpa enorme de extensão praticamente infinita. E quando refletimos em quanto nos tem sido possível aprender e deduzir do uso desses pequenos fragmentos, entrevemos vagamente que possibilidades podiam revelar-se-nos se pudéssemos utilizar o todo vasto e maravilhoso. Um outro fato que tem de ser considerado em relação a este é que diferentes indivíduos variam consideravelmente, se bem que dentro de limites relativamente pequenos, na capacidade que têm de responder mesmo às pouquíssimas vibrações que estão ao alcance dos nossos sentidos físicos. Não me refiro à agudeza de vista ou de ouvido que torna possível ao indivíduo ver um objeto mais indeciso ou ouvir um som mais tênue do que outro indivíduo. Não se trata de modo algum de uma questão de força de vista, mas sim de extensão de suscetibilidade. Por exemplo, se pegar num bom prisma de bisulfito de carbono e com ele se lançar um espectro nítido sobre uma folha de papel branco, levando depois várias pessoas a marcar no papel os limites extremos do espectro, tal qual o veem, verificar-se-á quase sempre que o poder da visão dessas pessoas varia consideravelmente de uma para outras. Algumas verão o violeta estender-se muito mais longe do que outras. Outras haverá que, vendo muito menos do violeta do que a maioria, terão, porém, uma visão maior do vermelho. Alguma haverá, talvez, que possam ver mais do que as outras a ambas as extremidades, e estas serão quase infalivelmente aquilo a que chamamos gente sensível, suscetíveis de um alcance maior de visão do que a maioria da gente hoje em dia. Na audição, a mesma divergência se poderá demonstrar com qualquer som que, sendo muito tênue, não esteja, porém, fora do alcance do ouvido, um som, por assim dizer, na fronteira da audibilidade, e ver quantas pessoas, entre várias, o conseguem ouvir.
O guincho de um morcego é um bom exemplo de um som destes, e a experiência mostrará que numa noite de verão, quando o ar está cheio de guinchos agudos, como agulhas desses animaizinhos, muita gente haverá que nenhuma consciência terá deles, incapaz de todo de os ouvir. Ora, esses exemplos mostram claramente que não há limite definido ao poder que o homem tem de responder às vibrações etéricas ou atmosféricas, mas que já há alguns de nós que tenham esse poder mais desenvolvido do que outros. E verificar-se-á mesmo que no mesmo indivíduo essa capacidade varia de umas ocasiões para outras. Não é, pois, difícil imaginarmos que um indivíduo possa desenvolver este poder de modo a poder ver muita coisa que é invisível aos seus semelhantes, a ouvir muita coisa que eles não podem ouvir, visto que sabemos que existe um número enorme dessas vibrações adicionais, que apenas como que esperam ser reconhecidas. As experiências feitas com os raios Röntgen dão-nos um exemplo dos resultados espantosos que se produzem quando mesmo poucas destas vibrações adicionais são trazidas para o alcance do conhecimento humano. E a transparência a esses raios, de muitas substâncias até aqui tidas por opacas, imediatamente nos mostra pelo menos uma maneira em que se pode explicar tais fenômenos de clarividência elementar, como sejam ler uma carta fechada numa caixa ou descrever as pessoas que estão numa sala contígua. Aprender a ver pelos raios Röntgen, além de pelos vulgarmente empregados, seria bastante para tornar qualquer indivíduo capaz de executar um ato mágico dessa natureza. Até aqui, temos considerado apenas uma extensão maior dos sentidos físicos do homem e, quando refletimos de que o corpo etérico do indivíduo é na realidade apenas a parte mais tênue do seu corpo físico e que, portanto, todos os órgãos dos seus sentidos contêm uma grande parte de matéria etérica em vários graus de densidade, a capacidade da qual está ainda apenas latente na maioria de nós, compreendemos que, mesmo limitando-nos a esta linha de desenvolvimento, há já enormes possibilidades de todas as espécies abrindo-se diante de nós. Mas além e acima disto, sabemos que o homem tem um corpo astral e um corpo mental, cada um dos quais pode, com o tempo, ser acordado para a atividade e, por sua vez, responder às vibrações da matéria do seu plano, abrindo ao eu à medida que ele aprende a funcionar através desses instrumentos, dois mundos inteiramente novos e imensamente maiores de conhecimento e de poder. Ora, esses novos mundos, se bem que nos cerquem uns aos outros e interpenetrem, não devem ser considerados como distintos e inteiramente desligados quanto à sua substância, mas antes como fundindo-se uns nos outros, o astral inferior formando uma série direta com o físico superior, assim como o mental inferior, por sua vez, forma uma série direta com o astral superior. Não nos é exigido, ao pensarmos neles, que imaginemos qualquer nova e estranha espécie de matéria, mas simplesmente que consideremos a vulgar matéria física como tão tenuamente subdividida e vibrando com uma rapidez tão superior que nos revela condições e qualidades que se podem dizer inteiramente novas. Não nos é, pois, difícil compreender a possibilidade de um alargamento regular e progressivo dos nossos sentidos, de modo que, tanto pela vista como pelo ouvido, possamos apreciar vibrações muito superiores e muito inferiores àquelas que são vulgarmente conhecidas. Uma grande seção dessas vibrações adicionais pertencerá ainda ao plano físico e apenas nos tornará possível obter impressões da parte etérica deste plano, que atualmente é para nós um livro fechado. Essas expressões serão ainda obtidas pela retina. Afetarão, é claro, a sua matéria etérica e não a sólida, mas podemos, ainda assim, considerá-la como agindo apenas sobre um órgão especializado para as receber, e não sobre a superfície total do corpo etérico. Há, porém, alguns casos anormais em que outras partes do corpo etérico respondem a essas vibrações adicionais, tão ou mesmo mais prontamente de que os olhos. Essas anormalidades são explicáveis de diversas maneiras, mas sobretudo como efeitos de qualquer parcial desenvolvimento astral, pois que se verificará que as partes sensíveis do corpo quase que invariavelmente correspondem a um ou outro dos chakras ou centros de vitalidade do corpo astral. E ainda que, se a consciência astral não estiver ainda desenvolvida, esses centros não sejam aproveitáveis no próprio plano a que pertencem, têm, contudo, força suficiente para estimular para uma atividade maior a matéria etérica que penetram. Quando passamos a considerar os sentidos astrais propriamente ditos,
Os métodos de trabalho são muito diferentes. O corpo astral não tem órgãos de sentido especializados, e este é um fato que talvez precise de ser bem esclarecido, visto que muitos estudiosos que tentam compreender a sua fisiologia acham que isso é difícil de conciliar com as afirmações que se tem feito sobre a perfeita interpenetração do corpo físico pela matéria astral, sobre a exata correspondência dos dois instrumentos e sobre o fato de que cada objeto físico tem necessariamente o seu correspondente astral. Ora, todas as afirmações são verdadeiras e, contudo, é perfeitamente possível que as não compreendam bem indivíduos que normalmente não têm a visão astral. Cada ordem da matéria física tem a sua ordem correspondente da matéria astral em constante comunicação com ela. Nem dela pode ser separado exceto por um exercício considerável de força oculta, e, mesmo assim, só está dela separada enquanto tal força se exerce para tal fim. Mas, apesar de tudo isso, a inter-relação das partículas astrais é muito mais laça do que a das suas correspondentes físicas. Numa barra de ferro, por exemplo, temos uma massa de moléculas físicas na condição sólida, isto é, capazes de mudanças relativamente pequenas nas suas posições relativas, ainda que vibrando cada uma com imensa rapidez na sua esfera própria. O correspondente astral disto consiste daquilo a que muitas vezes chamamos matéria astral sólida, isto é, matéria do mais baixo e mais denso subplano do astral. Mas as suas partículas constante e rapidamente estão mudando a sua posição relativa, movendo-se umas entre as outras com a mesma facilidade com que o fariam as de um líquido no plano físico, de modo que não há associação permanente entre qualquer partícula física e aquela quantidade de matéria astral que aconteça estar sendo, em determinado momento, o seu correspondente. Isto é igualmente verdade com respeito ao corpo astral do homem, que para os nossos fins do momento poderemos considerar como consistindo de duas partes: o agregado mais denso, que ocupa exatamente a posição do corpo físico, e a nuvem de mais tênue matéria astral, que cerca esse agregado. Em ambas estas partes, e entre as duas, está constantemente dando-se a rápida intercirculação de partículas que se descreveu, de modo que, ao observarmos o movimento das moléculas no corpo astral, constantemente nos ocorre a sua semelhança com as de água em forte ebulição. Por isso, facilmente se compreenderá que, conquanto qualquer órgão do corpo físico terá sempre de ter como seu correspondente uma certa quantidade de matéria astral, esse órgão não retém as mesmas partículas durante mais de uns segundos de cada vez e, por conseguinte, não há que corresponda à especialização da matéria nervosa física em nervos éticos ou auditivos, etc. De modo que, conquanto o olho ou ouvido físico tenha sempre o seu correspondente de matéria astral, esse especial fragmento de matéria astral não é mais, abre parênteses, nem menos, fecha parênteses, capaz de responder às vibrações que produzem a visão ou audição astral de que qualquer outro fragmento do instrumento. Nunca se deve esquecer que, conquanto constantemente tenhamos de nos referir a, entre aspas, visão astral ou, entre aspas, audição astral, para nos fazermos compreender o que queremos dizer com essas expressões, é a faculdade de responder a vibrações das que levam à consciência do indivíduo quando ela funciona no seu corpo astral. Informação da mesma natureza do que aquela que lhe é dada através dos seus olhos e dos seus ouvidos quando ele está no seu corpo físico. Mas nas inteiramente diferentes condições astrais, não são precisos órgãos especializados para a obtenção deste resultado. Há em todas as partes do corpo astral matéria capaz de responder a tais vibrações, e por isso o indivíduo funcionando nesse corpo vê da mesma maneira objetos que estão por detrás dele, por cima dele, por baixo dele, sem precisar para isso mexer a cabeça. Há, porém, um outro ponto que não seria justo omitir de todo, e esse é a questão dos chakras, a que acima me referi. Os estudantes da teosofia conhecem bem a ideia da existência dos corpos nos corpos astral e etérico do homem de certos centros de força que têm de ser, cada um por sua vez, vivificados pelo fogo da serpente à medida que o homem avança na evolução. Ainda que se não possa dizer que estes são órgãos no sentido vulgar da palavra, pois que não é através deles que o homem vê ou ouve, como na vida física através dos olhos e de ouvidos, é, contudo, ao que parece, em grande parte da vivificação desses centros que o poder de exercer estes sentidos astrais depende. E à medida que cada um desses centros é vivificado, ele dá a todo o corpo astral o poder de responder a um novo grupo de vibrações. Nem tem estes centros, porém, ligada
a eles qualquer agregação permanente da matéria astral. Eles são apenas vórtices da matéria do corpo, vórtices através dos quais todas as partículas alternadamente passam, pontos talvez nos quais a força superior de planos mais altos age sobre o corpo astral. Mesmo essa descrição não dá senão uma ideia parcial do seu aspecto, porque, na realidade, eles são vórtices de 4 dimensões, de modo que a força que vem através deles é a causa da sua existência. Parece surgir de parte nenhuma, mas, seja como for, visto que todas as partículas, uma após as outras, passam por cada vórtice destes, claro está que é possível a cada um evocar em todas as partículas do corpo o poder da receptividade para com um certo grupo de vibrações, de modo que todos os sentidos astrais são igualmente ativos em todas as partes do corpo. A visão do plano mental é, por sua vez, inteiramente diferente, porque neste caso já não podemos falar de sentidos separados tais como a vista e o ouvido, mas temos, antes, que postular um sentido geral que responde tão plenamente às vibrações que o atingem que qualquer objeto que chegue ao seu conhecimento é imediatamente por ele compreendido, por assim dizer, visto, ouvido, palpado e inteiramente conhecido numa só operação instantânea. E, contudo, mesmo esta maravilhosa faculdade não difere senão em grau e não em espécie daquelas que estão ao nosso alcance atualmente. No plano mental, exatamente como no físico, as impressões são dadas por meio de vibrações projetadas do objeto visto sobre o indivíduo que vê. No plano búdico, encontramos pela primeira vez uma faculdade inteiramente nova, que nada tem de comum com aquelas de que temos falado, pois que naquele plano um indivíduo toma conhecimento de um objeto por um meio inteiramente diferente, no qual as vibrações externas não têm parte nenhuma. O objeto torna-se parte dele, indivíduo, e ele estuda-o de dentro em vez de fora. Mas com este poder, a clarividência de que aqui tratamos nada tem. O desenvolvimento completo ou parcial de qualquer dessas faculdades caberia dentro da nossa definição de clarividência, o poder de ver aquilo que está oculto à visão física normal. Mas essas faculdades podem ser desenvolvidas de várias maneiras, e será bom dizer algumas palavras a esse respeito. Podemos calcular que se fosse possível que, durante a sua evolução, um indivíduo estivesse isolado de todas, exceto as mais suaves influências externas, e se desenvolvesse desde o princípio de uma maneira perfeitamente regular e normal, os seus sentidos se desenvolveriam também de maneira e por ordem regular. Também verificaria que os seus sentidos físicos pouco a pouco aumentavam de alcance até que respondiam a todas as vibrações físicas, tanto da matéria etérica como da matéria mais densa. Então, numa sequência ordenada, viria a sensibilidade à parte mais grosseira do plano astral e, em breve, também a parte mais elevada, até que, por um decurso natural, a faculdade do plano mental apareceria também. Na vida real, porém, quase que nunca se conhece um desenvolvimento assim, regular, e muitos homens há que têm vislumbres de consciência astral sem que neles haja sequer acordada a visão etérica. E esta irregularidade de desenvolvimento é uma das principais causas da tendência extraordinária do homem para o erro em matéria de clarividência, tendência a qual só se escapa mediante um longo período de instrução dada por um professor qualificado. Os estudiosos da literatura teosófica sabem bem que é possível encontrar esses professores, que mesmo nesse século materialista o velho dito permanece certo, que, abre aspas, quando o aluno está pronto, o mestre está pronto também, fecha aspas, e que, abre aspas, quando o aluno se torna capaz de entrar para o vestíbulo da sabedoria, ali sempre encontrará o mestre, fecha aspas. Eles sabem também que só assim guiado pode um indivíduo desenvolver com segurança e proveito seus poderes latentes, visto que sabem quão fatalmente fácil é ao clarividente pouco instruído enganar-se quanto ao valor e à significação daquilo que vê, ou mesmo deformar inteiramente a sua visão ou trazê-la para baixo para a sua consciência física. Não segue que mesmo o aluno que esteja recebendo instrução regular ao uso dos poderes ocultos os veja desenvolver-se em si exatamente pela ordem regular que acima se esboçou como provavelmente apenas ideal. O seu progresso anterior poderá não ter tomado essa estrada mais fácil ou a mais desejável para ele, mas ao mesmo está entregue a alguém que tem toda a competência para ser o seu guia no desenvolvimento espiritual e tenha plena e contente segurança que o caminho pelo qual o levam é aquele que para ele é o melhor.
Outra grande vantagem que ele ganha é que as faculdades que adquire ficam definitivamente sob seu domínio e podem ser constantemente e plenamente usadas quando ele precisar delas para o seu trabalho teosófico. Ao passo que, no caso do indivíduo mal instruído, estes poderes muitas vezes se manifestam apenas de modo muito parcial e espasmódico, parecendo ir e vir, por assim dizer, por sua livre vontade. Pode, com certa razão, de ser objetado que, se a faculdade da clarividência é, como se disse, parte do desenvolvimento oculto do homem e, assim, uma indicação de certa quantidade de progresso nessa direção, parece estranho que muitas vezes seja possuída por povos primitivos ou pelos ignorantes e incultos da nossa raça, indivíduos evidentemente sem desenvolvimento algum, de qualquer ponto de vista que os encaremos. Por certo que isso parece estranho à primeira vista, mas o fato é que a sensibilidade do selvagem ou do europeu ignorante e grosseiro não é de modo algum a mesma coisa que a faculdade de seu semelhante propriamente cultivado, nem é obtida de maneira idêntica. Uma explicação exata e detalhada da diferença levar-nos-ia a pontos complexamente técnicos, mas talvez seja possível dar uma noção geral da distinção entre as duas por meio de um exemplo tirado do plano ínfimo da clarividência, em contato próximo com o plano físico mais denso. O duplo etérico no homem está numa relação excessivamente íntima com o seu sistema nervoso e qualquer ação sobre uma dessas coisas rapidamente atua sobre a outra. Ora, no aparecimento esporádico da visão etérica no selvagem, quer da África Central, quer da Europa Ocidental, tem-se observado que a perturbação nervosa correspondente é quase toda apenas no sistema simpático e que toda a questão está realmente fora do domínio da vontade do indivíduo. É, de fato, uma espécie de sensação em massa, pertencendo vagamente a todo o corpo etérico e não uma percepção exata e definida dos sentidos comunicada através de um órgão especializado. Como nas raças posteriores e no meio de um desenvolvimento mais elevado, a força do homem mais e mais se acha entregue ao desenvolvimento das faculdades mentais, esta vaga sensibilidade em geral desaparece. Mas, mais tarde, quando o homem espiritual se começa a desenvolver, retorna o seu poder de clarividência. Desta vez, porém, a faculdade é exata e precisa, sob o domínio da vontade do indivíduo, e exercida através de um órgão sensorial definido. E é de notar que qualquer ação nervosa com que se relacione, e agora quase exclusivamente do sistema cérebro-espinhal. Sobre esse assunto escreve Senhorita Bezan, abre aspas. As formas inferiores do psiquismo são mais frequentes nos animais e em seres humanos de rudimentar inteligência do que em homens e mulheres em que as faculdades intelectuais estejam bem desenvolvidas. Parecem estar ligadas ao sistema simpático e não ao cérebro espinhal. As grandes células ganglionares nucleares nesse sistema contêm uma grande porção de matéria etérica e são, por isso, mais facilmente afetadas pelas vibrações astrais mais grosseiras do que as células em que a porção é menor. À medida que o sistema cérebro-espinhal se desenvolve e que o cérebro se torna mais perfeito, o sistema simpático cai por uma situação subordinada, e a sensibilidade às vibrações psíquicas é dominada pelas vibrações mais fortes e mais ativas do sistema nervoso superior. É certo que, num estágio ulterior da evolução, a sensibilidade psíquica reaparece, mas então é desenvolvida em relação com os centros cérebros espinais e está sob o domínio da vontade. Mas o psiquismo histérico e irregular, de que vemos tantos lamentáveis exemplos, é devido ao pequeno desenvolvimento do cérebro e à predominância do sistema simpático. Fecha aspas. Vislumbres passageiros de clarividência acontecem, porém, algumas vezes ao indivíduo altamente culto e com tendências espirituais, ainda que ele nem mesmo tenha ouvido falar na possibilidade de se cultivar essa faculdade. No seu caso, esses vislumbres em geral significam que ele se está aproximando daquele estágio da sua evolução quando esses poderes começaram naturalmente a manifestar-se, e o seu aparecimento deve servir de estímulo adicionais para que ele tente manter aquele alto nível de pureza moral e equilíbrio mental, sem os quais a clarividência é um mal e não um bem para quem a possui. Entre aqueles que são inteiramente incapazes de ser impressionados e aqueles que estão de plena posse do poder da clarividência, há muitos estádios intermédios. Um desses estádios, que convém talvez examinar por alto,
é aquele em que o indivíduo, ainda que não tenha faculdades de clarividência na vida normal, contudo as revela em grau maior ou menor quando sob a influência do hipnotismo. É este um caso em que a natureza psíquica já é sensível, mas a consciência ainda incapaz de funcionar nela, no meio das múltiplas distrações da vida física. É preciso que ela seja libertada pela suspensão temporária dos sentidos exteriores no transe hipnótico antes que possa usar as mais divinas faculdades que começam nela a aparecer. Mas, é claro, mesmo no transe hipnótico há inúmeros graus de lucidez, desde o paciente vulgar, que é nitidamente obtuso, até o indivíduo cujo poder da visão está inteiramente sob o domínio do hipnotizador e pode ser dirigido na direção que ele quiser, ou até ao estágio ainda mais avançado em que, uma vez libertada, a consciência escapa inteiramente ao domínio de quem magnetiza e sobe a alturas de visão exaltada onde fica inteiramente fora do seu alcance. Um outro passo nesse mesmo caminho é aquele em que não é precisa uma tão perfeita supressão do físico como a que se dá no transe hipnótico, mas em que o poder da visão sobrenormal, ainda que inatingível na vigília, se torna possível quando o corpo está sob o domínio de sono vulgar. Nesse estágio de desenvolvimento estavam muitos dos profetas e dos videntes dos quais lemos que, abre aspas, foram avisados por Deus num sonho, fecha aspas, ou comungam com seres muito mais elevados do que eles no alto silêncio da noite. A maioria da gente culta das raças superiores do mundo tem até certo ponto atingido esse desenvolvimento, isto é, os sentidos dos seus corpos astrais estão plenamente aptos a funcionar e perfeitamente capazes de receber impressões de objetos e entidades no seu plano, mas para que isso lhes sirva de qualquer coisa aqui no seu corpo físico, são, em geral, precisas duas condições. Primeiro, que o eu seja acordado para as realidades do plano astral e levado a sair da crisálida formada pelos seus pensamentos de vigília, de modo a olhar em seu redor e aprender. E, depois, que a consciência seja retida o bastante pelo eu, ao regressar ao seu corpo físico, para que consiga fixar no seu cérebro físico a memória do que aprendeu ou viu. Se a primeira dessas alterações se produziu, a segunda é de pequena importância, visto que o eu, o verdadeiro homem, poderá aproveitar com a informação que se pôde obter nesse plano, mesmo que não tenha a satisfação de trazer qualquer memória disso para a sua vida de vigília. Os estudantes desse assunto perguntam muitas vezes como é que esta faculdade de clarividência primeiro se manifestará neles. Como poderão saber que chegaram ao estágio em que seus primeiros e pálidos vislumbres começam a notar-se? Há tanta diferença entre uns casos e outros que é impossível dar a esta pergunta uma resposta que seja aplicável a todos. Alguns começam, por assim dizer, por um mergulho e, sob qualquer excitação invulgar, tornar-se aptos a ver, por uma vez que seja, qualquer visão notável, e muitas vezes num caso destes, porque a experiência se não repita, o vidente chega depois a crer que deve ter sido vítima de uma alucinação. Outros começam por adquirir uma consciência intermitente das cores brilhantes e das vibrações da aura humana. Outros encontram-se com uma frequência crescente, vendo e ouvindo coisas. Aqui são cegos e surdos, aqueles que os cercam. Outros ainda veem caras, paisagens ou nuvens coloridas pairar-lhes diante dos olhos antes de adormecer. Mas talvez a mais vulgar de todas as experiências é a de que aqueles que começam a recordar com uma nitidez cada vez maior o que viram e ouviram em outros planos durante o sono. Tendo assim, até certo ponto, desimpedido o nosso caminho, podemos passar a considerar os vários fenômenos da clarividência. Eles diferem tanto, quer em gênero, quer em grau, que não é muito fácil decidir qual a melhor classificação que deles se faça. Poderíamos, por exemplo, classificá-los segundo a espécie de visão empregada, mental, astral ou apenas etérica. Poderíamos classificá-los segundo a capacidade do clarividente, considerando se ele é educado ou não na clarividência. Se a sua visão é regular e sob o domínio de sua vontade ou espasmódica e independente dela. Se a pôde exercer apenas sob influência mesmérica ou se essa influência lhe é desnecessária. Se é capaz de empregar esse poder quando em vigília no seu corpo físico ou se apenas
a pode empregar quando temporariamente afastado desse corpo pelo sono ou pelo transe. Todas essas distinções são importantes e teremos que as considerar todas à medida que avançarmos no assunto. Mas talvez a classificação mais prática e útil seja uma no gênero daquela adotada pelo Sr. Siné no seu livro Explicação do Mesmerismo, um livro, aliás, que deve ser lido por todos quantos queiram estudar a clarividência. Ao tratar destes fenômenos, dividi-los-emos, pois, mais segundo a capacidade da visão empregada do que segundo o plano em que é excitada. De sorte que poderemos agrupar os casos da clarividência em seções do gênero das seguintes. 1. Clarividência simples, isto é, um mero abrir da visão tornando o seu possuidor capaz de ver as entidades astrais ou etéricas que aconteça estarem presentes à sua volta, mas não incluindo o poder de observar lugares distantes ou cenas pertencentes a um tempo outro que presente. 2. Clarividência no espaço. O poder de ver cenas ou acontecimentos afastados do vidente no espaço, quer por estarem muito longe para a observação normal, quer por estarem ocultos por objetos interpostos. 3. Clarividência no tempo, isto é, o poder de ver objetos ou acontecimentos que estão afastados do vidente no tempo ou, em outras palavras, o poder de ver o passado e o futuro.